Fala pessoal, bom te ver por aqui em mais um episódio do Pod Imóveis, o primeiro podcast imobiliário aqui de Brusque. Gente, antes de mais nada, rapidinho, curte, compartilha, comenta aqui no episódio também. Não esquece de dar o like, encaminhar para outras pessoas para engajar e performar os grandes nomes do mercado imobiliário aqui de Brusque e região, né? Porque a gente tem muito que aprender, trocar ideia, conhecimento e, claro, agregar aí, transformar o mercado imobiliário e todo esse ecossistema. Gente, não posso deixar de falar dos meus patrocinadores, a W Urbanizadora, que está com a gente desde o início, a HB Administradora de Condomínios, beijo, Fábio, e, claro, a Roso Empreendimentos. Gente, bora para esse episódio, porque olha que bacana. Vocês já vão entender que toda conexão que acontece aqui é realmente algo que, se vocês observarem, entre um episódio e outro, a gente sempre está comentando de um projeto, de uma situação, de algo inovador para a cidade. E sempre a pessoa está aqui no Pod Imóveis conversando com a gente, compartilhando experiência. E isso mostra o quanto a cidade está evoluindo e tem profissionais que vieram para transformar realmente o mercado imobiliário. E olha só, quem me conhece, minha forma de trabalho, sabe que eu gosto muito do atendimento diferenciado, de uma curadoria realmente nos imóveis, muito mais do que metro quadrado. A gente que está no mercado imobiliário sabe o quanto envolve, o quanto isso é importante, o quanto muitas vezes é o sonho da vida de uma pessoa e precisa realmente ter esse cuidado, ter essa atenção. E é nesses momentos que a gente percebe que quando a gente fala de imóvel, de tudo que relaciona o mercado imobiliário, envolve muita atenção, muito cuidado e muito mais do que metro quadrado. E quando eu convidei, por indicação também de uma pessoa do mercado imobiliário, inclusive o Carlos, da Roso Empreendimentos, que falou: cara, Jéssica, tem que trocar uma ideia com esses dois caras sobre o mercado imobiliário aqui de Brusque, tá? E foi assim que eu convidei o Thiago e o Guilherme Reinert, né? Isso, Reinert, ó. Falei que eu ia errar, gente. Da Top Fix, tá? Para trocar uma ideia pra gente sobre qualidade, sobre o mercado imobiliário. Enfim, tem muita coisa a agregar e mostrar, de fato, essa troca de experiência sobre como o mercado imobiliário aqui de Brusque e região tem evoluído, principalmente entregar algo a mais para o cliente sentir essa experiência de viver um imóvel, projetar todas as possibilidades do imóvel, né? Então, a gente vai conversar hoje com eles, que são especialistas aí do assunto e que vem fazendo uma parceria no litoral aqui em Brusque com grandes nomes. Já tem mais de 15 anos de mercado, então tem muita bagagem para passar para a gente hoje. Guilherme e Thiago, muito obrigada por estarem aqui no Pod Imóveis, por terem topado participar aqui também para conversar. Foi um pouquinho em cima da hora e vamos e tal. E vocês super toparam e realmente eu não teria pensado em outras pessoas para falar justamente sobre qualidade, sobre essa mudança do mercado imobiliário. Obrigada, viu, gente? Obrigado, a gente que agradece aí o convite. É uma honra trocar umas ideias aí contigo sobre tudo que a gente pode, né, tá fazendo no mercado imobiliário. Aí tem muitas coisas legais. Que bacana. Thiago, dá tua palavrinha aí pra gente também. Eu acho que quando eu recebi o convite foi uma surpresa para mim, mas depois pensando um pouco no assunto, tá num podcast imobiliário, as coisas começaram a se conectar, igual tu falou. Quando eu mandei um áudio, daí que eu percebi, às vezes a gente tá na correria do dia a dia, na correria do trabalho, dentro lá do nosso mundo das lojas. E eu percebi que o nosso ramo está muito conectado com o ramo imobiliário. Total. Hoje, nossos maiores parceiros são construtoras e é uma coisa que foi mudando aos poucos e a gente acabou nem percebendo. Então, eu tenho certeza que o nosso papo hoje vai ter muito a ver com isso e vai abrir a mente de muita gente em relação a esse assunto também. Exatamente, porque se a gente fosse... Poxa, o pessoal do Top Fix, a gente vai falar de iluminação, tapete... Não, é muito mais, né? Quando a gente para observar que não são acabamentos, enfim, e que de fato tudo está interligado, né? Mas, gente, me conta um pouquinho mais da história de vocês. A gente não conversou muito também no off. Eu quero conhecer vocês dois aí, a Top Fix, toda essa jornada de vocês.
Vou te falar um pouco, então, como que começou a Topfix, né? Aham. A Topfix... Guilherme, só bota assim na tua frente. Arrasou. Aqui. Assim, isso, que aí tu vai conseguir falar melhor. Te falar um pouco, então, como começou a Topfix. A Topfix foi fundada em 2009 e ela nasceu de uma vontade muito grande de a gente atender o mercado imobiliário, né? Fazer parte da vida das pessoas, né? Aham. A Topfix, ela nasceu em 2009, comercializando adesivos para parede. Né? E aí foi todo um caminho de evolução, onde a gente agregou vários produtos, um ecossistema que a gente chama hoje do nosso ecossistema, que ele está preparado para atender todos os âmbitos da residência. E a gente chegou nos produtos hoje extremamente relevantes, como iluminação, né, que é um produto essencial para a residência. E o que a gente entendeu ao longo do caminho? Que não é sobre produtos, e sim sobre pessoas. Né? A gente hoje trabalha para trazer sensações e soluções para a vida das pessoas. Não é vender um produto porque ele é bonito ou por determinada função dele, mas sim como que ele vai se encaixar na vida de determinada pessoa. E quando a gente consegue entender que é sobre pessoas, daí os projetos, não existem mais projetos repetidos, né? Pessoas são únicas, e daí a gente consegue, sim, personalizar, entender o ambiente daquela pessoa, ou quando a gente está trabalhando por alguma construtora, por um apartamento modelo, por exemplo, a gente consegue passar a sensação que a pessoa vai sentir ao entrar no apartamento. O que o empreendedor quer com isso? O que o dono do apartamento quer pensar? A pessoa quer se sentir em casa, quer se sentir confortável. Então, tudo são sobre sensações. O que transmitir, né? O que aquele decorado quer transmitir. Às vezes quer transmitir empoderamento para um empresário. Perfeito. Não, é para a família, né? Como perfeito. É muito mais do que produtos, do que produto. O Guilherme pulou um pouco algumas partes, eu acho, porque o principal da pergunta eu acho que tu esqueceu. O comercial, o brilho no olho já falando somos irmãos, aqui. Né? Eu acho que esse é o... Mas eu ia perguntar já, rapaz. É o começo do começo do começo, há 30 e alguns anos atrás, vamos deixar pra lá, né? E começou, o começo da história é muito engraçado, porque olha como ela está conectada com o ramo imobiliário. Ela começou, a ideia da Topfix, ela surgiu na beira da praia de Balneário Camboriú, olhando como tinha prédios. E o Guilherme e a esposa dele um dia estavam lá e eles pensaram assim, como que a gente vai atingir esse mercado, trabalhar para esse mercado? Esse foi o insight inicial. O start, né? Vocês não eram nada do ramo de construção imobiliária? Nada. O Guilherme é formado em logística, a esposa dele em jornalismo. Eles tiveram essa ideia, eu estudava design gráfico na época. E daí, como a ideia partiu para o ramo de adesivos, eu entrei como sócio junto na época e desenhava os adesivos, fazia as artes. E assim foi o start, devagarinho, numa loja de 28 metros quadrados, começou a Topfix em 2009 e foi evoluindo. Em 2011 a gente começou a vender papel de parede. Em 2012 a gente começou a vender tapetes, em 2013 a gente começou a vender persianas, em 2016 a gente começou a vender iluminação e em 2016 foi onde a gente foi para esse ponto atual que a gente tem ali na rua Moritz Germano Hoffmann, que é a rua do laboratório da Unimed ali, e de lá para cá a gente vem, graças a Deus, crescendo muito, evoluindo e se transformando, porque cada dia é um aprendizado novo, cada dia a gente vai transformando a nossa forma de trabalhar. Como o Guilherme falou, a gente foi aprendendo e se profissionalizando junto com a empresa e, graças a Deus, hoje a gente pode dizer que a gente ainda não chegou lá igual o Marcelo Delagnolo fez uma história muito legal ontem sobre o Dunning-Kruger Effect, que é quando a gente começa a trabalhar com alguma coisa, a gente já se acha o especialista do assunto. Depois, quanto mais a gente vai aprendendo, mais a gente vê que a gente não sabe. Depois a gente passa uma curva que a gente realmente cai na real e começa realmente a evoluir com consciência. E hoje, graças a Deus, eu acho que a gente já passou daquela base do abismo e estamos cada vez construindo e trabalhando mais para
para atingir o máximo de excelência que a gente consegue. Realmente eu me conectei muito com o final rápido, mas como parte integrante da visão que o Thiago quis passar para vocês, nós temos um vídeo no nosso perfil que foi um vídeo de comemoração de 10 anos. E nesse vídeo... Tá fazendo quase 10 anos. Já tá fazendo quase 10 anos esse vídeo. Ele reflete exatamente a visão que nós tínhamos. Era um feriado de Páscoa, era em abril, estávamos eu e minha esposa na Sexta-feira Santa em Balneário Camboriú. E nós estávamos no Pontal Norte e a gente entrou num caminho que tem ali, tem uma passarela que vai circundando, e de lá a gente observava todos os prédios de frente. E aí eu falei para ela assim, eu quero ter um produto que eu consiga atingir esses apartamentos que eu tô tendo a visão agora. E aí aparece toda a orla de Balneário, todos os apartamentos que você vê de frente são teoricamente apartamentos premiums, né? E ela disse assim para mim, eu tenho um produto. Aí ela começou a me contar sobre o produto, chegamos em casa, pesquisamos na internet e ali nasceu a empresa. E aí a gente começou a elaborar a respeito. Na época eu trabalhava como funcionário numa multinacional e ela era jornalista e tinha uma empresa de marketing. E então nós dois tínhamos empregos diferentes, começamos a trabalhar, precisava de um designer para criar produtos, envolvemos o Thiago na época com 19 anos. 19 anos? Não lembro agora qual era a tua idade na época. 18, 19 anos, né? 19. Tu é de 89, vou revelar a tua idade. Ih, já revelou aqui agora no... E eu sou mais velho, né? E aí começou a Top Fix. E tudo que a gente foi fazendo foi dando muito certo. A empresa nasceu inicialmente, a gente começou com a ideia de vender pela internet. Mas uma ou 2 semanas depois que a gente começou a idealizar a empresa, numa reunião com a Móveis Crisan, hoje não existe mais, mas era uma empresa... Mas o Éder e o Heron, que são parceiros nossos, já tiveram aqui no podcast, inclusive. Eles eram super conceituados na época. E numa reunião com a Priscila, eles iriam participar de uma empresa, de uma feira em Blumenau. E nessa feira eles iam expor móveis, e os móveis eles idealizaram com alguns adesivos, que era uma tendência na época, os adesivos 10 decorativos. anos atrás, né? 10 não, há 17 anos atrás. Nós estamos há 17 anos da fundação da Top Fix. Esse ano agora, mês que vem, na verdade em abril desse ano já fez 17 anos, né? Mas a gente comemora em setembro. E aí a Priscila disse, aí eles perguntaram, conhece alguém que possa ajudar nós? A gente tá procurando esses adesivos, que é muito legal e tal. Ela disse, tá, eu posso ajudar vocês. Aí, ali começou a empresa de fato, a gente produziu os adesivos para Crisan na época, foi um sucesso. Nós fomos todos os dias para feira, vendemos adesivos lá na feira, resolvemos alugar um ponto comercial, que era bem próximo de onde é a Top Fix hoje. Já depois da feira? Já depois da feira. Porque devido à procura que teve na feira. E dali para frente, a Top Fix começou a caminhar cada dia mais com resultados positivos, se tornando o que é hoje. Hoje a Top Fix tem quase 600 metros quadrados, a gente atinge aí uma região bem grande, a gente tá com bastante possibilidades legais aí. E assim que foi a história inicial da Top Fix, né? Se tinha algum medo de, será que é isso mesmo? Depois da feira foi... Exatamente. A feira, ela veio coroar, assim, a necessidade. E aí começamos a ser procurados por arquitetos, designers, público em geral, que queria fazer adesivos para casa. E aí começaram a surgir a ideia de novos produtos. Um produto que casava muito com o adesivo era o papel de parede. E aí o papel de parede, ele de fato consolidou a gente. Hoje ainda a gente é bem especializado em papéis de parede. Nós temos hoje algo em torno de 30 mil modelos de papéis de parede na loja, para quem quiser escolher. Mas hoje ele não é mais o produto principal. Eu ia dizer, ainda não é mais o carro-chefe. Não é mais o carro-chefe. Ele deixou de ser o carro-chefe já ali por 2015, já 2013. Bem cedo ele deixou de ser o carro-chefe, porque vieram outros produtos mais essenciais, vamos chamar assim, né? Que a casa que eram mais essenciais para casa do que o papel de parede. O papel de parede ele era mais um decorativo,
quase que um luxo para algumas pessoas, Na época, né? a perfumaria do imóvel, né? Exatamente. E com o tempo, as tendências, o papel de parede entrou em alta, em baixa, em alta, em baixa. Agora ele está entrando em alta novamente. Aham. Tu queria falar alguma... Não, eu só ia complementar quando ele falou que o papel de parede foi passado por outros produtos e o adesivo, que foi o inicial no começo, a gente nem vende mais. A gente parou de vender ali por 2015, eu acho que a gente parou de vender os adesivos daí. Aham. E olha como é interessante, porque se vocês não tivessem atentos à necessidade dessas mudanças, ia ficar para trás, né? Não, eu só trabalho com adesivo, e aí? Perfeito. Né? E vai ficando. E o mercado vai dando sinais. Com a gente foi muito bacana, porque os profissionais, quando a gente fala os profissionais, a gente costuma trabalhar muito em parceria com arquitetos e designers de interiores. Aham. Porque eles idealizam o projeto e vêm em busca do material para executar aquele projeto. E eles pediam muito. Precisamos encontrar papel de parede. Vocês podiam começar a trabalhar com papéis de parede e tal. E assim foi para papel de parede, assim foi para tapete, cortinas, persianas e iluminação. Então, que hoje, é- por hoje- exemplo, eu tô com um cliente, situações realmente que acontecem. Tenho vários clientes que moram fora do Brasil. Entregou a chave do apartamento, do imóvel que eles compraram na planta. Jéssica, agora é contigo. Eu preciso começar a rentabilizar esse imóvel. Toda parte do que eu precisar dentro do imóvel, a gente tem com vocês. Esse suporte de iluminação. Tudo. Inclusive, tem um suporte, a gente presta um suporte técnico também. Na hora de elaborar um projeto luminotécnico um pouco mais detalhado, aquela questão das sensações que eu falei para ti antes, eu quero trazer para essa sala aqui uma sensação de aconchego. Eu quero ter mais de uma cena aqui nessa sala. Uma cena para assistir TV com a luz um pouquinho mais baixa, uma cena para leitura. E essa é a área gourmet. Hoje os apartamentos são integrados. Como que nós vamos resolver essa área gourmet? E daí isso vem o aspecto técnico. Junto com isso vem, eu quero resolver dessa forma tecnicamente, mas quero também apresentar essa estética. Qual produto que a gente pode usar para trazer esse resultado? Essa é a nossa função. Olha só. Eu acho que um projeto, um apartamento bem feito, a gente está se profissionalizando cada vez mais, sabe, Jéssica? Em tudo, assim, né? Pode ver que a parte do mercado de vocês, ele está cada vez mais profissional. O próprio corretor, ele é quase que um instrumento essencial. Antigamente, a construtora, de certo construtor, pegava, ele queria vender o apartamento de qualquer jeito. Hoje em dia, muitos construtores nem vendem sem o corretor estar envolvido. Tem, às vezes, corretores internos. Eu acho que o mercado nosso, ele também está se profissionalizando cada vez mais dessa maneira. Por exemplo, um apartamento, hoje em dia, está muito difícil ele não passar pela mão de um arquiteto ou de um designer de interiores. Então, tu pegando a chave na mão, no exemplo que tu deu, eu acho que para idealizar o projeto, geralmente vai ter um designer ou um arquiteto antes. Só que o que acontece com essa profissionalização que eu estou falando? Antigamente, o designer ele projetava o apartamento e a gente ia lá e só vendia o produto que ele especificava no projeto. Hoje em dia, a gente está notando que as coisas mudam muito rápido e os produtos também mudam. Então, a gente está trabalhando muito em parceria com eles. Em vez de eles projetarem tudo e irem só lá na loja para fazer o orçamento, hoje eles veem que eles têm uma área, querem fazer uma solução diferente de iluminação ali dentro, a gente ajuda eles a projetar essa parte luminotécnica antes mesmo de eles terminarem o projeto. Então, o projeto ele já fica mais assertivo, já fica mais completo. E é uma coisa que a gente tem que ter certeza que é uma tendência, sabe? Porque o que acontece? Às vezes, tinham profissionais que tinham um pouco de vergonha de dizer para que eu vou lá na Top Fix dizer que eu vou projetar junto com ele? Será que vai parecer que eu não sei fazer o projeto? E é uma mentalidade que ela está mudando. Legal. E eu vou dar o exemplo disso na parte de construção. Antigamente, tu ia construir uma casa, o pedreiro ele fazia a casa inteira. É verdade. Depois o pedreiro tinha um engenheiro, só que o engenheiro fazia tudo. Daí foi para o engenheiro, foi para o arquiteto. Hoje em dia a gente já percebe que está se afunilando cada vez mais. A parte de marcenaria. Antigamente a marcenaria fazia o projeto de interiores inteiro. O marceneiro lá ele fazia o teu quarto inteiro. Hoje em dia não, tem o arquiteto que projeta, a marcenaria faz, às vezes fazem em conjunto algumas soluções que o arquiteto planeja com um pouco com diferencial.
Então, a Topfix ela entra muito nessa parte consultiva, mas principalmente em parceria com profissionais, onde eles conseguem idealizar junto com outras coisas, que daí não estão também dentro do nosso escopo, algumas coisas que eles... Pô, os caras têm umas soluções muito legais às vezes. Então, o nosso principal foco é esse, é trabalhar em parceria com os profissionais e encontrar as soluções em parcerias com eles, dentro da nossa expertise, que cada vez mais ela vai evoluindo, não só do nosso conhecimento ser aumentado, mas principalmente dos produtos que eles vão mudando. A cada ano eles mudam. E tu tem que estar constantemente, assim como o corretor, né? Se o cara para de se atualizar, para de estudar, vai ficando ultrapassado. A própria tecnologia vai evoluindo e é inevitável que a gente tenha que acompanhar, né? E isso que o Thiago falou é bem bacana, porque hoje... É quase inconcebível uma pessoa fazer um projeto de interiores sem estar acompanhado por um profissional, um designer ou um arquiteto. Ela pode até fazer, mas a chance dela acertar é baixa. Então hoje, quando que o cliente vai desacompanhado de um profissional na loja? Quando ele quer simplesmente trocar um ambiente, às vezes trocar um lustre, daí ele vai lá escolher um outro... ou um tapete, mas assim, é muito raro, hoje em dia é muito raro o cliente estar desacompanhado. Ele pode até ir lá para conhecer os produtos, conhecer os materiais, mas as especificações elas vêm de algum escritório de arquitetura ou design de interiores que já vem com uma diretriz que está pensada para o todo, né? Está pensada em compatibilidade com os móveis sob medidas, os ambientes, o que os clientes querem, né? Esperam do apartamento. Teve alguma situação, um case ou algo que é muito comum que vocês solucionam? Por exemplo, assim, é batata, às vezes o cliente vira aqui porque, não sei, tá com uma situação errada aqui que é padrão, é quase que clichê na vivência de vocês, assim, até pro pessoal que nos acompanha, às vezes o consumidor final, o cliente mesmo, poxa, tá aí uma solução do meu problema que eu tava batendo cabeça. É o famoso barato que sai caro, né? Tem muito cliente que volta para resolver problema de coisas que ele acabou optando errado ou escolhendo por falta de conhecimento, ou até mesmo optando pelo preço. Hoje em dia a gente vive num mercado globalizado, onde tem muito de tudo, né? Então ele fica meio perdido para saber para que caminho vai. Ou ele foi enganado, ou ele foi pelo preço e acabou se dando mal. Então esse é um tipo de solução, um tipo de situação que acontece eventualmente. E as pessoas que querem refazer algumas partes da casa, ou iluminação, ou alguma parte, uma cortina que foi mal costurada e a empresa não conseguiu resolver e a pessoa está descontente, e dali a pouco ela vai, e quando ela consegue dar uma respirada, ela vai lá e troca o produto. Isso é bem comum, sabe? Teve uma época, agora diminuiu um pouco, né, Guilherme? Mas tinha uma época que tava uma febre ir pro Paraguai e trazer coisa de lá. Meu Deus, é verdade. Cara, o tanto de gente que já foi lá e a gente começou a trocar tudo que a pessoa trouxe, porque... Igual o Guilherme falou, teve algumas vezes até que a pessoa era enganada, que vinha a caixa cheia de coisas, as de cima era certa, as de baixo não era... Ou então, realmente, o produto, às vezes, ele parece igual, mas definitivamente... Isso é uma coisa que vocês priorizam muito, né? Nós priorizamos muito, Jéssica. Eu vou te falar o porquê. A gente sempre, durante muito tempo, a gente trabalhou para vender o que o mercado vendia. E hoje, a gente não faz mais isso. A Topfix, ela é uma loja com custo-benefício. Ela tem um bom custo-benefício. Ela não é uma loja cara e não é uma loja barata também. Mas por que ela não é uma loja barata? Porque hoje em dia eu vou dar um exemplo de um painel de LED. Um item comum que em muitas casas aí se usa painel de LED. O painel LED mais simples eu não tenho mais na loja para vender. Guilherme, tu não quer vender? Não, eu não quero vender. É só tu me entregar, eu vou embora, eu não vou reclamar. É duas alegrias, tá? A pessoa sai daqui 3 meses, 6 meses, ela volta na loja, ó, queimou. Eu não vendo mais. Tá, e tu vende o quê? Eu vendo um painel de LED com melhor qualidade. Ele é muito mais caro. Se tu for comparar o preço, às vezes ele é 50% mais caro. Mas assim, no total de uma casa vai dar R$300 de diferença. Poxa, o cara tá fazendo a casa dele. Ele vai botar 5 painéis de LED na casa e olha lá. E ele vai gastar, então, R$300 a mais no total. No total. Cara.
Dá assim, é muito pouco para comparar. Tu tem que chamar um eletricista para trocar a peça que queimou, tu vê uma peça queimada, tu vê uma peça piscando. Comecem a observar nos estabelecimentos que vocês vão o tanto de peça de má qualidade que tá lá, o gesso todo recortado. Às vezes tem 20 furos no gesso, tem 5, 6 peças piscando. Isso é o problema, isso custa caro. Então hoje a Topfix ela se especializou em ter um ótimo custo-benefício. Nós temos um ótimo custo-benefício. Nós temos um atendimento pós-venda que não falha, a gente trabalha muito para dar toda a atenção para o cliente quando ele precisa após a venda. Nós nos esforçamos ao máximo para desenvolver fornecedores de qualidade. Hoje nós somos homologados por vários fornecedores de renome no Brasil. Nós temos exclusividade em muitos itens decorativos Que legal. de designers renomados do Brasil que a gente precisa ser aprovado para fornecer. O que é ser aprovado? É ter uma loja com um showroom com apresentação boa. Por quê? Porque o cliente consegue vir, entrar e ver a peça, entender o que é aquela peça. É uma loja que faz um bom atendimento com os profissionais e com os clientes. É uma loja que dá pós-venda, faz isso tudo. Tem uma série de coisas que a gente passa por uma aprovação que aí sim a gente é autorizado a vender. Então tem empresas que cuidam da sua marca a ponto de não colocarem ela em qualquer ponto de venda. E hoje a gente tem orgulho. Uma das empresas mais recentes que a gente conseguiu aprovação para fornecimento é a Philips. Philips é uma marca, meu Deus, quem é que não conhece a Philips, né? Mas é das questões que ela vem vivendo no mercado. A Topfix ela não é uma loja de balcão, onde você chega e diz assim, eu quero esse produto. Nós somos uma loja consultiva. E o que acontece com as lojas de balcão? A pessoa que está atrás do balcão, ela está com aquela ansiedade em vender e ela acaba oferecendo o produto mais barato, achando que o cliente está procurando o produto mais barato. E, na verdade, ele não está procurando o produto mais barato, ele está procurando o melhor produto. E aí, o que aconteceu com a Philips? A Philips não é a empresa mais barata, mas ela tem um ótimo custo-benefício. É capaz de comprar uma luminária da Philips e ela durar 20 anos. Olha o que eu estou falando, 20 anos, gente. E tem testes que comprovam que conforme o tempo de uso, o uso residencial é diferente do corporativo, ela pode sim durar. E o que acontece com a Philips? Então ela tem procurado parceiros, não que vendem por vender, que montam um projeto, que recomendam um produto com durabilidade. E nessa nova sistemática, nós somos homologados fornecedores Philips. Muito legal. E vem de encontro com o quê? O cliente, ele tem que ser... não é educado a palavra, mas ele tem que ser corretamente orientado. Se tu perguntar para qualquer um, todo mundo vai dizer, não, é claro que eu quero pagar mais barato. A primeira resposta, o primeiro pensamento é sempre esse. Mas depois de tu apresentar realmente uma conversa, tu vai entender, não, ele não quer pagar mais barato, ele vai querer comprar uma coisa boa, desde que vale a pena também. Eu fiz um projeto, a gente atendeu recentemente uma pessoa que ele tem uma certa intimidade comigo, é um amigo meu, um colega, vamos chamar assim, né? E ele tinha um pouco de intimidade, ele chegou e disse para mim assim, Guilherme, eu não quero nada caro, faz o seguinte, eu quero que tu me entregue o que tu tem de mais barato. Cara, eu quero o mais barato que tu tem aqui. Aí eu falei para ele assim, tu sabe o que tu estás me falando? Se tivesse uma tela aqui que a gente conseguisse exemplificar o que tu estás me falando, me vende o que tu tem de pior. É isso que tu estás me falando. Agora, se tu me perguntar assim, cara, eu quero tal eficiência e dentro disso que eu estou te passando, eu quero um produto com bom custo-benefício, aí eu vou te buscar o melhor custo-benefício. Mas não o mais barato. O mais barato geralmente vai ser uma coisa ruim, na maioria das vezes. É raro o produto que é muito barato e ele é bom. Ele é uma mosca branca, o produto que é muito barato e bom. É até o dia que a empresa que está vendendo ele descobrir que ele é bom e vai tornar ele um pouco mais caro. E posso falar, a pessoa que vem com essa visão não é o cliente da Topfix. Não é. Exatamente. E daí eu conversei com ele, mostrei os benefícios, no resumo da situação, ele comprou um produto excelente,
conseguiu economizar dentro da ideia que ele tinha, porque a gente resolveu de uma forma diferente a situação dele. Entendeu? Então, por outra perspectiva. Por outra perspectiva, planejando diferente. E eu tenho, no nosso Instagram tem N cases de projetos que a gente recebe às vezes na loja. Eu vou dar um exemplo bem clássico, tá? Eu não vou falar o nome, mas ele é um cliente meu, ele foi um cliente meu residencial. E ele tinha na loja dele 67 luminárias. 67 luminárias penduradas. E eu disse para ele assim, cara, tu não tem vontade de melhorar isso aqui? Poxa, tem muita luminária aqui dentro. Eu faço um projeto para ti, deixa eu te apresentar para te cobrar. A primeira coisa que eu perguntei para ele, tu tem muito problema de manutenção? Ele disse, cara, cada 15 dias eu troco 6 lâmpadas dentro da minha loja. Ele tem 67. Tinha 5 metros de altura, então ele subia numa escada em V. 2 funcionários seguravam um em cada lado. Ele subia e trocava para não chamar um eletricista. E aí as lâmpadas iam ficando todas um pouco diferentes, porque mesmo que tu compra a mesma lâmpada, ela não fica igual. Quando ela deprecia, principalmente se é uma lâmpada ruim, ela muda a cor, muda a tonalidade. E para não ter pagado o eletricista, o cara aqui, ó, né? E ele precisava pagar a cada 15 dias uma chamada de um eletricista para trocar uma lâmpada. Imagina, R$300. Tá louco? Resumindo a história, eu fiz o projeto. No projeto, indicava que 15 luminárias resolveriam a situação dele e melhoraria o fluxo luminoso dentro da loja. São luminárias de alto rendimento, daí é uma linha um pouco diferente. São luminárias para uso corporativo, profissional. É igual tu pegar uma ferramenta que tu vai usar em casa uma vez por ano, ou uma empresa que tá lá numa fábrica que tu parafusa todo dia. É diferente. É isso aqui, ó. Tu vai perguntar quanto custa um microfone desse. Eu digo, não, Exato. eu acho no Mercado Livre por R$100. É o mesmo microfone? Não E é, olha né? o que aconteceu, Arrasou. o desfecho dessa história. Eu apresentei os valores para ele e com a economia, só da economia, com o valor da economia da energia e com a economia do valor das lâmpadas, não da mão de obra de troca, em 10 meses ele pagou a troca das luminárias todas. Eu parcelei para ele em 10 vezes porque eu queria usar aquilo ali como um case. E assim eu tenho outros lá no Instagram, se quiser ver. Ele fala, ele dá o depoimento, a gente mostra o antes e depois da loja, tem os registros filmados. Isso já fazem mais de 2 anos e até hoje ele nunca trocou nenhuma luminária. E tá lá, se a pessoa for no Instagram, ela vai ver onde é que é a loja, vai ver o nome da loja, vai poder ir lá e perguntar pro... Sem contar que é outra coisa, né? Muitas vezes a pessoa não presta atenção nos detalhes, mas vai que ele recebe um fornecedor na empresa. Qual que é a impressão? Tu falando, eu já criei um cenário, aquelas empresas mais antigas, sabe? De fundo de quintal. É uma loja de móveis. Entendeu? E olha olha as coisas que melhoraram para ele. Ele, no dia que eu tava fechando para ele, ele disse assim, eu tava no escritório, o escritório a gente via a loja de cima. Ele disse assim, e a minha mulher, ela é fanática por limpeza. E realmente ela é muito caprichosa. A casa é impecável. E ele disse assim, agora eu ia ter que pagar para limpar as luminárias, tudo, não vou precisar. Não vai trocar. Não precisa mais trocar lâmpada. E por que eu falei isso, Jéssica? Esse assunto me lembrou porque a gente falou que eu falei que eu resolvi o case da pessoa gastando menos. Tu imagina que para eles instalarem essas 67 luminárias, foi muito mais fiação, foi muito mais material elétrico, como eletrocalhas, muito mais mão de obra. Então, assim, na hora que a pessoa está fazendo o orçamento inicial da obra, eu estou comprando uma luminária de R$100, mais uma lâmpada de 90, 190, vou ter 67, não sei o quê. Mas ele não está contando o tanto de instalação que ele vai ter, não está contando tudo que ele vai ter de recompra, esses são os custos ocultos, né? Está comparando só o preço do orçamento. E as luminárias todas, que foram 15, custaram mais barato do que todas, se fosse fazer as duas do zero, do que as 67. Então botamos um material bom e isso não é exceção, é comum acontecer. É que isso cai naquela tua pergunta, acho que até foi a última pergunta, dos principais erros. A gente começou falando dos erros residenciais, mas essa parte corporativa é uma parte que a gente está encontrando muitas soluções legais. E cai naquilo que eu te falei também com a evolução dos produtos.
são coisas novas, estão vindo produtos, assim como cada vez tem muito produto vindo de baixa qualidade, o produto residencial está cada vez tendendo a ser mais barato. A parte de produto de alta qualidade está vindo também uma curadoria bem legal. Estão vindo empresas que ela montam um laboratório, tem produtos com 5 anos de garantia. A gente consegue daí, dentro de softwares especializados, colocar o produto lá dentro, fazer toda uma simulação para o cliente. Então, principalmente nessa área corporativa, área de galpão, área de empresas, a gente está conseguindo fazer um trabalho... de empreendimentos, a gente está presente em muitas áreas comuns de empreendimentos. A gente está conseguindo fazer um trabalho bem legal, porque cai naquilo que eu falei também, que trabalhar em conjunto com profissionais, o profissional que está projetando, ele não é que ele não tem esse conhecimento, ele não tem nem como ter esse conhecimento de qual luminária que dá para ser usado em tal lugar, qual que não dá, ele vai saber as básicas, ele par 20, par 30, de croica. Só que quando tu entra para um galpão de 6 metros de altura, tudo começa a mudar. De 12, né? Às vezes 12. Nós vamos executar agora o Santuário de Santa Paulina com 36 metros de altura. Um projeto luminotécnico. Vai ser um case olha, bem legal pra aqui gente. agora, tá? Olha o erro que foi cometido lá. Tem luminárias que foram instaladas lá que vão ser só desativadas, que não dá nem para desinstalar. E a gente participou de uma licitação, num projeto. Nosso projeto foi o escolhido e a nossa solução foi a escolhida. Então, mais ou menos por outubro, novembro, nós devemos ter a execução do Santuário de Santa Paulina. Um outro case super bacana, que é um dos maiores auditórios que a gente tem na região do sul do Brasil, é o auditório do Fazenda Parque Hotel, com mais de 2.000 vagas. É onde a gente desenvolveu todo um estudo luminotécnico para não ter ofuscamento, em parceria com o profissional, um projeto desenvolvido a 4 mãos, mas é onde a gente deu toda a diretriz de qual luminária utilizar e está lá executado. Hoje, o hotel usa isso como área de entretenimento, luminárias com 5 anos de garantia. Lá são luminárias que vão durar mais de 10, 15 anos, porque usa só à noite, usa pouco. Então é muito bacana. Uma coisa bacana aqui que está bem relacionado com o lado imobiliário das construtoras. O construtor ele carrega uma responsabilidade sobre o empreendimento por alguns anos, por 5 anos, né? E a maioria dos produtos que a gente tem fornecido vai eximindo ele dessa responsabilidade, porque são produtos que entregam 5 anos de garantia, 7 anos de garantia. Tem muita coisa bacana. A assertividade aí, a economia, ela não está na escolha do produto mais barato, ela está na disposição do produto, no melhor projeto, no melhor uso do produto. Trazendo isso para o mercado imobiliário. Até, como eu falei, durante o episódio todo mundo ia entender a minha abertura. É da mesma forma que eu me posiciono para o cliente quando ele fala: não, 1 metro quadrado está muito caro, é para investimento. A pessoa fala: não, o apartamento está muito caro porque é para investimento. Mas o que é o caro e o barato? Do que adianta tu comprar um investimento barato? Do que adianta tu comprar uma iluminação barata, um LED barato, e tu não tem 1/3 da rentabilidade se tu tivesse comprado aquele imóvel mais caro? Por que tu não investiu aqueles 30%, 40%, 50% a mais naquele LED e a tua rentabilidade triplicaria a longo prazo? É da mesma forma, tudo interligado, tudo conectado, né? Perfeito, olha que loucura. É isso aí, é isso mesmo. É incrível como... E o cliente, ele tá percebendo isso. E que vem muito do que a gente está caminhando já agora para falar. O consumidor também mudou. Eu acredito que ele já consegue sentir quando a construtora se posiciona de uma forma assim: não, poxa, eles fizeram um apartamento decorado para a gente se sentir em casa. Numa conversa em off com o Thiago, ele falou assim: poxa, o cliente ele vai sentir que a construtora teve essa preocupação. Então, automaticamente ele pensa: se ele gastou para fazer um decorado para eu ter essa sensação, essa experiência, então o que ele vai colocar de acabamento no prédio também vai ser jus a esse investimento, né? Perfeito. A gente já trabalhou aí com alguns decorados e no ano passado, ano retrasado, eu fiquei muito feliz porque aconteceram 2 situações com 2 construtoras diferentes. Nessa elaboração do decorado, eles disseram pra gente: a gente não imaginava outra empresa para estar fazendo o nosso decorado que não fosse vocês. Zeraram o game. Fiquei muito feliz.
Uma delas é aqui de Brusque. E outra dessa construtora, a gente teve uma conversa inicial e daí a gente teve também uma homologação por uma pessoa que veio de São Paulo, que hoje é CEO da empresa, na época era um consultor, que veio de São Paulo para aprovar a loja, os fornecedores, e nós fomos aprovados em todos os âmbitos. Nós fizemos já... estamos indo para o 4º apartamento modelo dessa construtora. É uma construtora que está com planejamentos, iniciando ideias de trabalhar com turnkey, né, que é o modelo de trabalho onde a construtora entrega o apartamento 100% pronto para o cliente, né? Então, para nós é uma honra, assim, a empresa vir de uma outra cidade muito maior que Brusque, cair aqui em Brusque, nos escolher e a gente já ter feito... Foram 2 plantões de vendas feitos pela gente e 4 apartamentos. Isso é, sim, muito gratificante. Muito gratificante. Eu imagino, a sensação que está comunicando que de fato é a essência de vocês também, né? Perfeito, isso mesmo. Que ia falar alguma coisa? Não, só complementando o que o Guilherme falou, porque assim, o mercado, ele tem dias que ele é difícil, tem dias que a gente começa a duvidar, porque uma hora tu falou assim, se o cliente não fechou com vocês, talvez ele nem era o cliente de vocês. E às vezes a gente super entende, super respeita. Tem gente que, cara, eu tô com o meu orçamento mais apertado, eu quero resolver minha vida, eu quero fazer coisa mais barata. A gente simplesmente optou por não trabalhar mais com esse tipo de produto porque a gente sabe que vai dar uma dor de cabeça para nós no futuro. Daqui 6 meses ele vai vir lá, a gente vai ter que... Como a gente dá o respaldo também para o cliente, toda a garantia, então a gente vai ter que trocar o produto, vai ter que mandar para o fornecedor, dá trabalho a mais também. Desgaste, né? Então a gente optou por isso, mas a gente consegue notar que o que foi o tema ali, o cliente mudou. E mudou mesmo, tem muitos clientes hoje já que entendem essa dinâmica de tu estar trabalhando com algo melhor e tu estar entregando um produto melhor. Vocês sentem isso do cliente de 17 anos atrás? É totalmente diferente o mercado hoje em dia. O cliente de 17 anos atrás, ele tinha muito menos informação, sabe, Jéssica? Então, tudo foi mudando. Aí o que aconteceu? O cliente de 17 anos atrás, ele era até um cliente melhor. O cliente de uns 10 anos atrás foi, acho que, o pior tipo de cliente que teve, assim. Por quê? Porque ele começou a entrar muito em alta os itens importados. Então, China invadiu com tudo. E aí, assim, então vou comprar, é barato, é bom. E aí ele começou a quebrar a cara e hoje a gente tá com um cliente vacinado, vamos chamar assim. A gente tá com um cliente que aprendeu. No amor ou na dor, né? Geralmente exatamente. é na dor. É que enganou muita gente mesmo, né? A pessoa via uma tecnologia nova, parecia ser, era mais barato, e a pessoa ficava com ela mesma se enganando. É mais barato porque é uma coisa nova, é uma coisa diferente, tá vindo lá da China. Por exemplo, esse exemplo que o Guilherme falou 10 anos atrás, se a gente for parar para fazer uma reflexão, o LED existe há um pouco mais de 10 anos. Há 15 anos atrás, praticamente comercializado não era... com mais frequência. Assim, no começo lojas, era né? muito experimental, assim, né? O LED eu acho que nem tinha aprovação da Anatel, se eu não me engano. Muitas coisas não são homologadas ainda. E daí, quando veio, era horrível. O que era de LED era horrível. A qualidade do LED era muito ruim mesmo. Só que enganava a gente. Até ouvia falar, o LED não queima. Daí foi criado um mito em cima disso, sabe? Que de LED não queima. E daí o pessoal começou a ficar maluco e querer trocar tudo por LED. E todo mundo caiu do cavalo, porque com o tempo se descobriu que não era bem assim. O negócio queimava, o negócio ia mudando de cor, ia ficando fraco, ia ficando verde, azul. Nós temos na loja, nós temos equipamentos de testes. Nós temos um laboratório de teste, nós temos uma equipe de engenharia. Hoje a gente está bem estruturado nesse ponto. Que legal. E tem marcas renomadas no mercado. Renomadas que eu digo conhecidas, né? Não boas, conhecidas, né? Muito conhecidas, mas não boas. Que devido ao fato do produto não ter homologação em metro, entre outras coisas, a informação que vem na embalagem, a informação que vem no produto não é real. Por exemplo, um refletor que informa que ele tem 50 watts de potência. A pessoa vai lá e compra, poxa, esse refletor é forte, eu vou usar ele. E a gente já mediu e ele tem 33. E daí, quem é que diz que não tem? Ninguém diz. O que tu vai fazer? O que está escrito na embalagem hoje não diz nada.
A menos que seja uma empresa muito séria. E como que a gente sabe se está homologada ou não? Tem alguma coisa? Não, daí tem Não, o símbolozinho não da tem? empresa. Tem o Não, as símbolozinho que da são empresa. homologadas Ou tem Não, coisas não que tem. são lâmpadas, só lâmpadas, somente lâmpadas, por enquanto. Então, a gente, assim, é enganado o tempo todo, né? Eu, no meu mercado, sei o que o pessoal engana as pessoas. Agora, com quantas coisas que a gente é enganado, né? É verdade. E então, o que a gente procura? A gente procura fornecedores com credibilidade, a gente testa produtos, a gente testa a maioria deles, e daí, assim, o resto das pessoas está simplesmente falando, e às vezes não tá nem, um vendedor tá falando assim, não, tá aqui, ó, não é ele que tá te enganando, alguém tá enganando, inclusive ele. E vai muito também, só pra... Gente, tá tão frio aqui, depois vocês desligam um pouquinho o ar que eu tô com as mãos geladas aqui. Por mim pode desligar. Tá frio, tudo eu tô... certo, eu tô bem de boa. Ó, eu fui falar do ar, agora deu o branco aqui. Peraí, gente. Esqueci. A gente Não- tava falando das informações das embalagens, Não, mas de empresas Ela ia que... mudar, eu acho. do vendedor de balcão, só para finalizar, que vocês falaram que vocês são diferentes. Muitas vezes até o próprio vendedor do balcão não sabe o que ele está vendendo por essa informação errada, mas porque não é especialista no assunto. Aí vende de tudo, né? Só vende. Aí é só mais um, né? E só voltando e indo agora para o nosso... A gente falou muito do consumidor que mudou e tal, mas as construtoras precisaram mudar justamente por isso, né? E aí vocês começaram não só a parceria com arquitetos, com esse ecossistema, mas também conseguiram iniciar ali com as construtoras. Hoje já são muito fortes no litoral também, né? Em Brusque, quando que vocês perceberam que começou a mudar? Porque eu confesso, eu tô há 7 anos no mercado. Se eu visitei 2 apartamentos modelos em Brusque nesse meio tempo, e daqui de uns 2 anos para cá, a gente já está sabendo de muitos que estão sendo produzidos por essa necessidade, né? Começou a mudar há pouco tempo. Brusque, ela tá um pouco atrasada com relação a isso. O pessoal do litoral, ele sempre tá um pouco mais à frente. O pessoal dos grandes centros sempre tá um pouco mais à frente. Um pouco é devido à concorrência mesmo, devido a eles estarem desenvolvendo realmente ferramentas mais de ponta, e é natural que o mercado vá vindo um pouco atrás, né? E hoje, realmente, Brusque despertou um pouco para esse cenário, e eu acredito que é meio que um caminho sem volta. A pessoa começa... A gente tá executando um apartamento modelo que vai ser entregue agora, tem os outros 2 que a gente já fez, vai ter um outro em breve, então o pessoal realmente está se atentando bastante para isso, e eu acredito que com isso eles conseguem imprimir um valor diferenciado no imóvel, né? Consegue fazer com que o cliente enxergue realmente o valor do imóvel sob uma outra ótica, que não é só uma planta, Uma planta na um TV, né? TV, ou no celular, ou um papel. E aí isso se torna realidade, tu sente, tu vê, eu gosto. Isso também obriga com que eles façam coisas boas, porque mostrar coisa ruim é pior do que não mostrar nada, né? Então tem que mostrar coisa boa, tem que mostrar um apartamento bom, tem que mostrar um espaço bom, tem que mostrar produtos bons para que o cliente enxergue realmente, eu quero comprar esse apartamento. E olha que louco, né? Novamente, como é tudo interligado. O construtor que tem essa visão vai procurar vocês, porque também tem essa visão, esse posicionamento de mercado. A pessoa que vai vender o produto, no caso, o corretor que vai vender, também vai ter esse posicionamento de curadoria, de realmente diferenciado. E automaticamente o cliente daquele corretor também é o cliente que busca esse perfil. Perfeito. A segurança, né, Jéssica, para vocês, corretores, de estar oferecendo um produto que vocês realmente possam dizer, não, realmente isso aqui eu recomendo. Porque ao passo que tu recomenda alguma coisa, tu acaba deixando tua marca, teu nome, fidelizando teus clientes. O corretor que vende uma coisa ruim vende uma vez só, assim como a loja que vende coisa ruim vende uma vez só, né? Profissão de carreira, né? Exatamente. E eu acho que assim, o nosso mercado ele vai evoluindo, nós como pessoas vamos evoluindo, não só no nosso conhecimento, mas o próprio mercado ele vai evoluindo. E é uma tendência, por exemplo, antigamente as pessoas queriam ter casas enormes, e se tu vai ver, a casa do teu avô tem sei lá quantas salas, sei lá quantos negócios, e hoje em dia as pessoas perceberam que... tá se percebendo que tu precisa morar num lugar aconchegante. Ele não precisa ser enorme, mas ele tem que ser aconchegante. Claro que é difícil tu morar num lugar muito pequeno também. Tem um ponto de equilíbrio ali, né? Mas onde eu quero chegar?
Um apartamento de 120 metros quadrados, 130 metros quadrados, bem distribuído, bem certinho, às vezes é melhor do que um de 160, 180 mal distribuído. E, por exemplo, um apartamento de 2 quartos. Antigamente, o que acontecia? O construtor ele tinha uma área de 70 metros quadrados para construir, ele fazia 2 quartos. Ele via que ele tinha um quadradinho ali que dava para fazer 90, ele já queria enfiar um quarto a mais. Por que tu não faz um apartamento de 2 quartos bem distribuído no 90 metros quadrados, entende? Então eu vejo que foram coisas que aquilo que o Guilherme falou, me vê teu produto mais barato. Vocês devem estar cansados de investidor, por exemplo, qual é o apartamento mais barato que tu tem? Qual é o apartamento mais barato que tu tem? Cara, às vezes comparar, não é só isso. Não é isso que vai trazer maior valorização. Às vezes tu tá comprando porque, por exemplo, carro. O cara que tá com um pouquinho mais de dinheiro, ele não vai só comprar o carro de entrada da marca, ele vai querer um carrinho melhor. Por que a tua casa, tu vai querer a casa mais barata, dentro daquelas possibilidades? Hoje em dia a gente passa tanto tempo em casa, a gente vive dentro da casa, tem filhos, cria nossos filhos dentro da casa. Pessoal, eu acho que é natural a pessoa entender isso e a nossa mentalidade e entender que eu preciso morar num lugar bom, eu preciso morar num lugar aconchegante. E é natural isso ir evoluindo para esse ponto, no meu ponto de vista. Onde eu ia chegar também na parte de apartamentos, eu acho que essa parte de apartamento modelo é só um começo. Igual o Guilherme deu o exemplo do turnkey. Aqui em Brusque isso não existe ainda, mas no litoral já existe não só o apartamento modelo, mas a construtora fazer vários apartamentos prontos e vender o apartamento pronto para o cliente. Eu vou fazer um parênteses. Já tem uma construtora que está fazendo. Tem uma construtora que é parceira nossa, que ela criou uma empresa só para isso. Mentira! Não. Não é isso que eu tô falando. É? Aqui em Brusque já tem uma construtora que Desculpa, nós vamos fazer o apartamento modelo, nós já vendemos, ele está sendo executado, vai ser entregue. E tem uma faixa colada no prédio bem grande, para quem quiser ver. Entregamos o apartamento completamente pronto. Ele já criou o apartamento modelo com o intuito, se o cliente quiser replicar aquele apartamento, ele já tem o valor, ele já entrega ele pronto. E não precisa comprar o modelo especificamente. Só, não quero o apartamento que todo mundo entrou, todo mundo viu, tá ele velho, vai lá e executa coisas, para ti com aquelas características. Já tem. Não pode falar quem é? Pode. Posso falar? A Metri Construtora. Sério? Eu não sabia. Através do MH7, ali no Roya, ele tem uma faixa lá colocada no prédio que ele entrega os apartamentos prontos. A gente fez todo o apartamento modelo com o nosso ecossistema, vamos chamar assim. Tem uma parceria muito legal com eles. Também prezam muito pela qualidade, por todos os acabamentos. E o Maciel que tá à frente desse projeto aí com... Aquele apartamento que tinha no Roya, será que era... Não sei, mas tinha um apartamento há uns 2, 3 anos atrás que o cara comprou para investimento, fez todo o apartamento, mobiliou bonitinho lá e ninguém morou. Ele comprou para fazer a mobília e tal. Esse Roya é um prédio novo? Não, era... Royal Park. Tinha no Aron. Que era da Metri também. Isso, falei errado. Aí esse eu não sei. Nessa época não foi eu que fiz. Eu fiz serviço lá nesse empreendimento, no Aron. Mas eu não... Eu até achei que era dele. Fiz uma parte do apartamento modelo só. Será que era modelo? Mas agora mas é a mesma construtora. É a mesma construtora, por isso que eu linkei. Eu achei talvez que era... para entender mais detalhes disso, tu até poderia convidar ele para... Mas o próximo já veio na cabeça na hora. Para falar com ele. Ele é um cara bem legal, bem articulado, tá nesse ramo de construção também. E ele tá muito desenvolvendo ferramentas para esse tipo de entrega mais cômoda, vamos chamar assim. Isso é bacana, porque o Brusque está crescendo. Né? Até o próprio hospital da Unimed, que vocês também vão fazer, né? A gente tá fazendo orçamento ainda. Tá. Não... Mas enfim, se a gente levar para pensar sobre... Tem um hospital aqui. Não, porque me falou que a princípio também vem um outro hospital em outra região. Enfim, cidade crescendo. Muita gente de fora. Médico. Novos médicos se formando. N situações. Às vezes a pessoa ela não quer se incomodar com nada. Não, e assim, e eu vou te falar uma outra coisa. Isso. E isso a gente olhando por essa parte. Se a gente quiser olhar pela parte de benefícios que a pessoa vai ter com isso, ela também tem economia. Porque quando ela vai em busca das soluções, às vezes ela não consegue o preço
que a construtora tem com os parceiros dela. Entendeu? Eu vendo 50 apartamentos por ano para a construtora X. Eu sou parceiro de uma construtora no litoral que essa já faz isso de fato. Aham. Então, assim, o meu preço para eles é um pouco diferente, porque ele me compra muito. Então, não tenho como eu praticar o mesmo preço do que eu pratico por um cliente normal. É totalmente natural. diferente. E já tem muita coisa padronizada. Aham. E daí, o que acontece com o cliente? Ele acaba economizando. É que muitas nem vezes, a proposta, né? Não adianta o cliente sentou com o corretor, querer levar a proposta para o amigo, parente, só para fechar a venda, mas nunca vendeu nada do construtor. A gente, como corretor também, quando tu já tem um número expressivo de venda com tal corretor, com tal construtor, tu vai conseguir uma negociação diferente. Com certeza, né? com Então, certeza. É que se a gente voltar naquilo que eu falei no começo, ficou na minha cabeça, porque o Marcelo falou ontem. Tem muito cliente que ele acha que ele sabe tudo. E ele, até como uma dica para os clientes, tem que aprender a confiar no corretor, cara. O corretor tá ali, o trabalho dele é viver aquilo. Então, já que tu tá ali falando com o corretor, aproveita para pegar a expertise dele, o conhecimento dele, o que ele já viu, o que ele não viu. Ele tem que te ajudar e é o serviço isso, dele. Né, Thiago, isso é para tudo, né? Para isso, tu tem que encontrar um corretor de confiança, para isso, tem que encontrar uma loja de confiança. Sim. Porque também tu pode ser enganado por uma loja, tu pode ser enganado por um corretor. E nessas horas os bons pagam pelos ruins, né? Então a gente que quer fazer um bom trabalho, que faz um bom trabalho, muitas vezes a gente tá com a imagem lá do cara que é o cara que engana todo mundo, que só quer vender. Mas aí eu acredito, Guilherme, que quando esse cliente chega pra gente, na nossa frente, ele já tá tão acostumado, ele sente, mas ele já tá tão acostumado a pedir preço, que quando a gente se posiciona para esse cara falando, não, eu não te vendo preço, ele já dá aquele, opa, pera, como assim? Aqui é diferente o negócio. A gente já se posiciona para esse cara, ele entende, ele enxerga e aí ele fica. Ele confia também. Ele confia também. Muitos clientes não estão procurando preços, né? Assim, no fundo, né? Pode ser até que superficialmente eles queiram ser enganados, que acham que querem preço. Mas eles querem produto bom com preço bom, né? O preço que vale o produto, não o preço mais barato que existe determinada linha de produtos, né? Outra, que ele acha que vale aquele produto, né? Muito pior ainda, que né? aí tem muito disso também, né? Tá dentro de um preço justo, um preço correto. Cara, não, tá... Tu é o especialista ou eu sou o especialista aqui para dizer se tá caro ou não, né? Então... Tem que ter esse cuidado também com esse cliente, tem que né? ter, e tem que saber entender também quando o cliente quando a pessoa é para ser tua cliente ou não, porque às vezes gera um desgaste tão grande que no final o resultado não fica bom, ou nada fica bom, né? E aí nessa hora não é só o dinheiro que interessa, porque no fim nem vai existir às vezes. É verdade. Tá tudo tão errado que... É o que eu então falo. a gente tem que saber entender, né? Hoje a gente tem que saber se posicionar, encontrar o cliente que é o cliente que está pensando da maneira que tu está pensando, porque o fato é que existem, né, todos os tipos de clientes, né? Hoje a gente se posiciona muito diferente. Nós temos mais ou menos 7 concorrentes em Brusque. E as outras 6 lojas, 6 concorrentes, as outras 6 lojas, elas são totalmente diferentes da nossa. Totalmente. O posicionamento. Basta tu entrar na loja que tu já vai saber. E o nosso posicionamento é realmente muito diferente do que a maioria prega. Hoje, por exemplo, eu digo, a gente não compete com a internet. Nosso trabalho é diferente. Né? O cliente que quer comprar na internet, ele não é realmente meu cliente. Ele busca outra coisa que não é o que eu quero entregar. Ele pode até comprar o produto, algum produto que eu vendo, ele pode até comprar na internet, pode até encontrar por um preço melhor, mas ele não vai ter a recomendação da melhor forma de usar aquele produto, na maioria dos casos, né? Então, hoje, internet, como o pessoal fala muito, a internet vai incomodar todo mundo. Pode até incomodar, porque às vezes a gente acaba perdendo por o cliente não saber o que está fazendo. Mas o cliente que compra na internet, ele de fato, ele não está buscando o que eu ofereço. Que é uma consultoria, que é uma curadoria diferenciada. Quando o cliente chega, me manda as opções que tu tem aí de investimento. Não, eu não sou panfleteiro online. Vamos tomar um café, vamos almoçar junto. Não, só me manda, eu tô vendo um monte de opção. O cara não vai comprar nada. Ou ele vai ficar tão perdido com tanta informação e tanto urubu em cima dele querendo só vender, que aí não adianta. Me fala o que tu quer, o que tu tá procurando, qual é o teu propósito. Daí eu vou te apresentar as soluções, né?
E aí sim, aí funciona. Aí É a não tem conexão total, né? Gente, pra gente caminhar aqui pro nosso fechamento, então, um conselho agora de gente que é especialista mesmo do assunto, pro construtor que tá assistindo a gente e que tem aí alguma entrega programada para 28, 29, para já, ó, abre teu olho para não perder tempo lá em 28, 29 de fazer coisa errada. Eu não quero consertar problema de gente que fez o serviço certo. Me procura para fazer direito já no começo. Quando a gente parte para a área corporativa, economia é a palavra, né? O pessoal está muito ligado em custos, quer um bom produto, mas também está muito atento a custos, porque afinal de contas, o contrário disso vai deixar o produto dele caro ou perder rentabilidade. Então, o meu conselho é planejamento. Com planejamento correto, adequado, um projeto bem feito, ele vai conseguir executar uma obra muito bem executada e com toda certeza ele vai economizar muito, sendo na hora da compra, seja num custo oculto, que é o custo de mão de obra, infraestrutura, ou seja, no serviço de pós-venda que ele vai ter que oferecer para o cliente dele. Comprei, entreguei e não deu problema. Imagina só o cara que vende um empreendimento de alto padrão, poxa, tá queimando, tá tudo dando problema. E o que é isso? Perde credibilidade o construtor, gasta com manutenção. Então, a palavra para mim é planejamento. Busca os parceiros certos, que com planejamento ele vai ter ganho de credibilidade e muita economia. E dor de cabeça, né? Menos dor de cabeça. Porque, olha, é comum e até eu digo que é um manifesto nosso aqui hoje batendo muito na tecla. Mas como virou clichê o alto padrão, né? Lançamento, casa de alto padrão, não sei o quê. Foi essa semana, eu e a Andressa, a gente estava atualizando alguns imóveis no site. Tinha acho que umas 4 casas, alto padrão e tal. E não tinha muitas descrições. Eu perguntei pro construtor se tinha aquecimento a gás nos chuveiros. Poxa, hoje é Alto padrão. elétrico. Piso aquecido. O que significa alto padrão, né? Já entrou numa casa com piso aquecido? Nunca. Cara, isso é uma coisa de outro mundo. Eu já vendi o meu apartamento porque eu sou do Brick, né? Mas eu ia fazer o meu projeto com o Éder e com o Heron. Eles assim, a gente pode colocar um aspirador aqui pro... Central? É muito legal. Gente, eu não tinha pensado nisso. Não vou mais ter pelo de gato. Isso é alto padrão, né? Nem passou. Só engata aqui, aspira aqui e enrola. Então a gente também entende o cliente quando ele... Poxa, mas é alto padrão mesmo? Não é, né? Pô, e a casa era 1 milhão? Tu vê? Né? Mas é isso aí. Eu acho que eu te cortei, não? Então fechou. Qualquer coisa, vamos lá. Para um cliente agora que está prestes a comprar um imóvel comigo, que vai ter entrega próxima por aí, qual a primeira coisa que vocês falariam para esse cliente? Quer falar, Thiago? Não, pode falar. Compra agora, Jéssica é de confiança, pessoal. Não, mas eu digo assim, que ele tem que já fazer? comprou, pegou a chave. Entendi. Mas é isso aí, compra pra mim também. Aí eu daria um conselho para ele. Se é um imóvel que é para uso, que é um imóvel que ele vai morar, que ele procure um bom profissional da área de arquitetura ou design interiores para fazer um bom projeto, que traga o que ele está buscando de conforto e estética. E depois, é claro, fique atento aí para encontrar uma boa loja para atender, que isso vai fazer todo o diferencial aí para ele aproveitar o imóvel do jeito que ele sempre sonhou. De novo, né? Planejar um pouquinho, não sair fazendo de qualquer jeito, porque aí vem o arrependimento depois. Poxa, essa mesa que eu comprei, mas não era o que eu queria outra coisa. E aí aquele profissional vai poder recomendar a melhor mesa de jantar, conversar com ele, né? O que tu busca? O que tu faz na mesa de jantar? Tu faz tarefa de escola ou tu come? Porque hoje em dia, né? Exatamente, faz total sentido. Tem que entender como é que tu vive, como é que tu gosta de viver. Como o mercado é atrelado, mas as perguntas mudam. E olha, insight que eu jamais teria. Pra gente saber, né, o que oferecer, a gente tem que saber o que tu gosta.
Guilherme, eu gosto de ler à noite, não gosto de TV. Vamos planejar uma cena legal de iluminação para tua leitura agradável. E eu sei que nós finalizamos, tá? Não finalizou, não. Então, tá finalizando, mas assim, Tudo certo, toca aí. Eu estudo muito sobre iluminação, principalmente, eu estudo muito. E uma das coisas que a gente mais vai ouvir falar é sobre saúde. A iluminação, ela tá diretamente ligada à nossa saúde. E a maioria das pessoas, ou quase todo mundo, não imagina o quanto, porque luz é energia. E todo o nosso sistema biológico, né? Que quando eu falo nosso ritmo circadiano, ele é totalmente, o nosso ritmo biológico, ele é regulado pela iluminação. A luz que entra nos nossos olhos, ela não serve só para a gente enxergar, mas ela ativa fotorreceptores no nosso cérebro, que dizem quando é hora de tu produzir determinados hormônios para a tua vida. Então, a quantidade de luz que tu está exposto durante o dia, ela tem que ser o máximo possível semelhante à luz natural, que é a luz do dia. E eu não estou falando só em cor da luz, mas eu estou falando em intensidade. E o LED, o espectro da luz, ele é... Eu vou entrar em assuntos técnicos, né? E a gente vai começar a ver isso até em normas. Vou te dar um exemplo. O bebê, por exemplo, ele não produz melatonina. Até uma certa idade, ele não produz melatonina. Então, ele consome melatonina do leite da mãe. Então, a mãe que tira o leite do bebê de dia, guarda na geladeira e dá à noite, esse leite da mãe não tem melatonina. E a gente só produz melatonina à noite. Melatonina é o hormônio da noite, não é o hormônio do sono, como o pessoal chama. Como o pessoal chama. Mas ele é o hormônio da noite, porque ele mexe no nosso funcionamento a ponto de que, assim, a gente começa a produzir melatonina em torno de 2 horas antes de dormir. E a gente só começa a produzir melatonina quando o nosso corpo entende assim, anoiteceu. E se a gente estiver exposto a uma luz agressiva ou mais forte, o nosso corpo entende dia. Se a gente ficar aqui até 10 horas da noite, hoje, ele vai achar que é dia. Não vai entender ainda que é para produzir melatonina, isso. Entende? E a noite é ausência de luz. E de dia é presença de luz. E assim como a presença de luz ativa a produção de cortisol, que nos mantém em estado de alerta, acordado, produtivo, ativo, a gente precisa da produção de cortisol. A melatonina é para a noite, para o sono, mas ela não regula, não é só o sono. Ela ativa, por exemplo, uma pessoa que está exposta a uma iluminação errada, ela tem muito mais risco de doença cardiovascular, desenvolvimento de diabetes. Por que vai desenvolver diabetes? Porque de dia a gente produz mais... eu não vou saber explicar tão tecnicamente, mas assim, a gente produz mais coisas que vai energia para o nosso sangue. E aí vai energia demais para o nosso sangue à noite e a gente não está consumindo, e aquele açúcar no sangue, aquele excesso, vai te gerando, daqui a pouco tu tá pré-diabético, diabético. Então, assim, tem muitas coisas que o projeto luminotécnico vai ser cada vez mais essencial, seja por um ambiente de trabalho, para te manter produtivo, em estado de alerta, ou seja, para o teu conforto. Que daí não é só mais uma questão de assim, eu gosto. É assim, o que é saudável e o que não é. É comparável a dizer assim, antigamente o pessoal fumava muito. E hoje a maioria das pessoas não quer fumar, faz mal para a saúde. A gente vai poder dizer talvez assim, antigamente eu tinha minha casa cheia de luz à noite. E agora hoje em dia eu tô dizendo, não tem mais porque faz mal para mim. Eu tenho que planejar o que eu vou usar de iluminação. Na minha cozinha agora eu vou cozinhar. Óbvio que eu vou acender bastante luz e vou cozinhar. Mas assim, vou começar a me desligar, meu corpo, nível de ansiedade. Tu tá com uma casa cheia de luz e tu tá totalmente ansioso e tu não sabe por que tu tá. Porque o teu corpo tá dizendo pra ti que é dia, estás produzindo cortisol, estás ali todo em estado de alerta. Tu vai querer dormir daqui como? Daqui a pouco tu não tem sono, daqui a pouco... Exposto à luz azul. Agora tu começou a contar, eu comecei a lembrar e buscar na memória. Eu fico agoniada quando as luzes da casa tá toda acesa, porque fica muito claro, aí eu fico muito agitada. Com certeza. A nossa visão ela é diferente de dia e à noite. Durante o dia, nós temos determinados fotorreceptores que a gente enxerga. À noite são outros. São os cones e os bastonetes. À noite, a gente precisa muito menos luz para enxergar. Então, até a norma técnica muda.
Por exemplo, se a gente mede a quantidade de luz no ambiente através da luminância dele, a unidade de medida são lux. E se a gente for na rua agora, num dia de sol, tem mais de 100 mil lux. E à noite, 50 lux é suficiente para a gente enxergar. A gente perde um pouco de qualidade na distinção das cores, imperceptível para a gente, né? Uhum. Mas a nossa pupila dilata, tudo muda. Então, só que isso tem um efeito muito grande na nossa saúde. Isso hoje está sendo abordado com o tema de iluminação integrativa. Isso tem uma ligação tão forte com a nossa saúde, que é um tema que todo mundo vai começar a ouvir muito. Isso são coisas novas, né, Guilherme? São coisas novas. Como eu falei que o LED, se a gente for falar 10, 15 anos atrás, é um período muito curto. O resultado disso, o que está acontecendo, a gente ainda nem está entendendo direito. É igual o exemplo que o Guilherme deu do cigarro. Há 30 anos atrás, as pessoas nem deviam saber que cigarro fazia mal. Então, a gente hoje em dia começa a entender que a nossa saúde é muito mais do que apenas se alimentar bem. A gente quer se alimentar bem, a gente quer dormir bem. Todo mundo sabe que precisa dormir bem, mas às vezes tu não dorme bem e tu nem sabe todos os motivos. Não posso tomar café à noite. Mas, e o nosso corpo, cara, ele é 100% regulado, já biológico certinho, assim, cara, e a gente precisa respeitar também o ciclo dele. E assim, são coisas que com o tempo vão vindo cada vez mais estudos, vão vindo cada vez mais normas, inclusive, para respeitar isso. E a gente está tentando se manter atualizado para estar conseguindo ajudar as pessoas a projetar sua casa da melhor forma e assim por diante. Eu não fazia ideia. Até desculpa a minha ignorância, mas eu realmente não fazia ideia desse... Em março, nós trouxemos 2 membros da Comissão Internacional de Iluminação. Eles vieram de São Paulo, são os maiores especialistas no assunto no Brasil. Nós fizemos um evento para aproximadamente 100 pessoas no Hotel Montes. Não tinha espaço na loja para alocar todo mundo. E todos os nossos profissionais parceiros, arquitetos, designers, construtores, a gente convidou alguns, que a gente tem bastante relacionamento. E o evento foi um sucesso, assim, que é difícil até de falar. Porque não é comum as construtoras também fazerem o projeto luminotécnico, eu acredito. Mas tu já deve ter ouvido falar muito sobre certificação LEED e WELL, né? Sim. Isso tá totalmente... A iluminação tem muita influência para a construtora conseguir o certificado. O que é trazer bem-estar, saúde e bem-estar, né? Eu ia perguntar se o selo, a certificação LEED tinha alguma coisa a ver, mas aí eu pensei, não vou perguntar porque vai que fazia sentido. É que ela envolve várias coisas, né? A iluminação é uma delas, né? Isso, tem muito a ver com a saúde e está totalmente ligado. É internacional. E eu vou falar que se a própria construtora souber comunicar isso... Elas vão aprender, algumas já estão fazendo. Aqui não tanto, mas... Se tu quer saber o que vai acontecer aqui daqui 2 anos, começa a ver tudo o que está acontecendo lá em São Paulo hoje. O que está acontecendo lá em São Paulo hoje, daqui 2 anos, vai acontecer aqui. O João da Território, que é parceiro de vocês, que tem o Passeio Beira Rio Fantástico, é um que antes de lançar o passeio, estava todo final de semana quase em São Paulo se atualizando e tudo. Pode buscar, hoje a gente consegue ver pela rede social, né? Começa a seguir assim, escritórios de arquitetura os renomados de São Paulo. Escritório de arquitetura renomado em São Paulo contrata escritório que faz projeto luminotécnico. Para fazer o projeto luminotécnico do projeto arquitetônico que ele vai entregar para o cliente dele. Então, assim, o que está acontecendo em São Paulo daqui 2, 3 anos, 4 anos vai acontecer aqui. E o que está acontecendo fora do Brasil, um pouco mais. Né? Aí vem para São Paulo depois de 2. E depois vai indo, né? E hoje é tudo globalizado, né? A gente deveria andar até mais rápido, mas não anda. E as construtoras aqui estão indo bem, assim, dentro do ritmo, porque não adianta a gente querer dar um passo maior que a perna. Claro. Na cidade, a gente tem que entender que nós não somos São Paulo também, né? A gente tá nesse ritmo. O João, eu acho que ele foi muito visionário, assim, ele foi atrás e achei bem legal tudo que ele fez, porque realmente aquilo que tu falou antes, tudo que ele fala, tem muita gente que fala uma coisa e faz outra, né? Mas tudo que ele fala, todo o trabalho que ele fez com a gente, foi assim, de tirar o chapéu. Ele foi uma das assim. pessoas que procurou a gente, assim, porque ele queria realmente algo muito diferenciado. E naquilo que a gente falou, assim, o cara às vezes fala pro cliente, daí quando ele chega pra nós, vamos ver o que é mais barato lá,
Que não foi o caso do João, cara. Ele fez um negócio muito legal, tanto na parte dos apartamentos modelos, como na parte do Parceiro Beira-Rio ali como um conceito, conceito, Vai, né? vai acontecer um negócio bem legal aí nos Jogos da Copa. Eu acho que ele vai anunciar em breve. Eita, rapaz, vamos ter um lugar legal para assistir os Jogos da Copa aí. Opa! Bom saber, gente. Fiquem atentos. Ai, eu não agora vou tu me deixa falar curiosa. Eu sou a pessoa mais curiosa que existe, rapaz. Ô, João, tá pelo escritório hoje pra dar uma passadinha aí? Já vamos perguntar. Gente, agora é sobre vocês a finalizar. O que vocês querem deixar de legado e onde vocês querem a Top Fix daqui 10 anos? Onde vocês veem a visão de futuro aí, o olhinho dele já brilhando? Quer falar, Thiago? Não, pode falar primeiro que deu dar uma pensada melhor. Um legado que a gente quer deixar é sempre de uma experiência positiva, transformar ambientes em locais que as pessoas convivam e realmente desfrutem, né? Onde tenham, além de materiais com qualidade, mas também que estejam relacionados à saúde e bem-estar, como acabei de falar aqui. E a Top Fix, ela tem um potencial enorme para atingir assim o céu, sabe? E a gente trabalha muito hoje, eu estudo e me dedico muito em todos os âmbitos dos trabalhos que a gente faz, para fazer, de fato, o melhor trabalho que a gente consegue para os clientes. Entregar o melhor produto e atingir a expectativa do cliente, né? Eu acho que a melhor definição de sucesso é tu atingir a expectativa do teu cliente. Esse é o legado que eu quero deixar, clientes satisfeitos, bem-estar, qualidade de vida, através dos produtos que a gente fornece. Arrasou. Thiago? Eu acho que a gente quer... Eu gostaria de construir cada vez mais um nível de conhecimento para que o profissional ele usasse mais a gente. Antigamente, por exemplo, o profissional projetava uma coisa, dava uma lista de produto para a gente orçava e entregava. Uhum. Hoje em dia a gente já está conseguindo mostrar para ele que a gente consegue ajudar ele, colocar uma coisinha aqui, colocar uma coisinha ali, discutir junto com ele. Eu gostaria de daqui a 10 anos tá tendo cada vez mais conhecimento e construir esse legado nesse sentido de construir uma expertise, uma autoridade no assunto, para que a gente possa cada vez mais estar presente junto no projeto com os profissionais e junto com tudo deixar cada vez mais onde a gente toca, digamos assim, no melhor jeito possível. Que bacana, mas só a forma, saibam que só a forma de vocês se posicionarem hoje no mercado tão igual a tudo, onde está todo mundo brigando por preço, por metro quadrado, ter uma visão fora da curva e a gente perceber que nem todo mundo é assim, tu já deixa um legado não só para quem é cliente, mas para a cidade inteira, porque isso agrega num geral, né? Para a cidade. Então, saibam que realmente o que vocês estão há 17 anos plantando já está sendo colhido muitos frutos, e eu fiz essa pergunta porque daqui 10 anos vocês vão estar colhendo muito mais do que esses 17. E quero que vocês lembrem disso daqui 10 anos. Muito obrigado. Vamos. Fechou. Gente, então é isso. Quero agradecer demais vocês, tá? Por terem topado esse papo. Como eu falei, eu mandei para vocês só aquela base, porque a gente ia para vários caminhos e realmente a gente entramos em todas essas partes que a gente conversou, além do que estava no escopo, isso que é o mais legal. E é justamente o que tu busca também, Thiago, de poder passar esse conhecimento, essa autoridade para quem assiste a gente. E tenho certeza que são pessoas assim como a gente, que também estão querendo se diferenciar, que estão querendo buscar algo novo e ser acima da média. Perfeito. Legal. A gente Obrigado agradece, pelo convite. Né, o convite aí, a oportunidade. É uma honra para a gente estar aqui conversando contigo. E um abraço pro Carlos aí também, que deu a indicação. Uhum. E vamos ver, quem sabe teremos outras oportunidades de estar trabalhando junto, conversando junto. Eu não espero menos do que pelo menos uns 2 decorados lá no Bem Teca, top, né? Faz favor, pelo amor de Deus, né, Carlos? Estás me ouvindo aqui, Carlos, uns 2, tá? Tá bom, de frente e um de fundo está ok. Gente, é isso. Eu vou deixar aqui na descrição o Instagram da Top Fix. Entre em contato, dá uma olhadinha no material que eles produzem também de vídeo, informação, conhecimento, é muito bacana, já vai agregar mais ainda e entre em contato, vai se interessar, vai buscar informações, esse trabalho especializado
porque a gente não tá falando de uma camiseta, a gente não tá falando de um celular que tu troca de um ano pro outro, tu tá falando da tua casa, tu tá falando da tua empresa, então é a tua vida ali. Faz direito. Gente, é isso e eu te vejo no próximo episódio. Tchau!